Olá, ouvintes da Rádio Encontro X, sejam todos bem-vindos ao programa Bate-Papo da Saúde, na comunicação do professor Valdetrude Júnior. Hoje estamos aqui recebendo, diretamente de Moeiro do Norte, no Ceará, a minha amiga Vanusa Holanda, ela que é técnica em radiologia, e vai conversar um pouquinho conosco sobre atendimento humanizado em mamografia. Vanusa, seja muito bem-vinda ao programa. É sempre um prazer receber os amigos aqui na Rádio Encontro X. Boa tarde, professor Valdetrude Júnior, a quem eu tenho o prazer de dizer que fui aluna, né? É um orgulho muito grande para mim ter sido sua aluna e ter chegado onde cheguei na minha profissão, graças a muitos dos seus ensinamentos. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Encontro X. É um prazer estar com vocês para que a gente possa conversar um pouco mais sobre atendimento humanizado. Seja muito bem-vinda, minha amiga Vanusa, que é o nosso programa Bate-Papo da Saúde. E com relação a essa temática, o que seria, o que é, né, para que os nossos ouvintes tenham uma clareza de conhecimento melhor, um atendimento humanizado? Atendimento humanizado, como o próprio nome já diz, é a humanização, né, do nosso trabalho. Nós profissionais de saúde, estamos na linha de frente da saúde e do atendimento. E entenda-se a palavra saúde aqui, não apenas no que se restringe ao exame que a pessoa vai realizar naquele momento, né? Porque muitas vezes o paciente chega com uma doença física, né? Que é o que nós podemos tratar na nossa área, mas ele chega carregado de doenças emocionais. Então, quando nós, profissionais de saúde, quando nós sairmos de casa, que cada um tenha em mente que nós vamos atender pessoas, nós não vamos atender fichas. Não é mais uma ficha que eu estou atendendo, né? Eu estou atendendo pessoas. São pessoas que estão com medo. Ninguém sai de casa para fazer um exame feliz da vida, né? A pessoa sai apreensiva, né? A pessoa tem uma carga emocional muito grande. E no que diz respeito à realização de um exame, geralmente essa carga emocional não é positiva, né? São pessoas que são sozinhas, né? Hoje é muito comum as pessoas morarem sozinhas. São pessoas que nem sempre chegam acompanhadas de alguém, né? E nós, profissionais, para eles, somos pessoas estranhas, não é? Então, eles não sabem que atendimento eles terão nosso, né? Se nós daremos importância a ele como pessoa ou não, né? E, infelizmente, a maioria dos profissionais da saúde não tem esse cuidado. Ou porque não foi treinado para isso, né? Ou porque estão na profissão, estão insatisfeitos na profissão que exercem, porque eu sempre disse que profissão, cada um tem que escolher a sua e tem que procurar fazer o que gosta. Eu sei que muitas vezes não é possível você estar na profissão que você gosta, mas saúde e educação são as duas profissões que mais se requer que a pessoa esteja lá por gostar. Vanusa, com relação a esse acolhimento, né? Como seria um acolhimento relacionado a essa paciente ou esse paciente ao chegar no serviço? Júnior, o atendimento, né, no que se refere às pacientes as pacientes da mamografia, bem como dos pacientes também, né, embora os homens façam mamografia num número bem reduzido em relação às mulheres, deve ser um atendimento onde a profissional de saúde ela olhe para a paciente quando for fazer as perguntas, quando for fazer a anamnese. O fato
do profissional olhar para a paciente, dá à paciente a impressão de que ela está sendo vista, respeitada como pessoa, né? Ela está sendo cuidada, ela está sendo vista. Bem como a voz da profissional de saúde não pode ser uma voz ríspida, tem que ser uma voz mansa, né? Uma voz firme, mas ao mesmo tempo uma voz mansa, para que a pessoa não se sinta repudiada, digamos assim, pela profissional que vai realizar o exame, porque geralmente são pacientes que chegam com o sistema emocional muito abalado. Então não se pode atender de qualquer forma nenhum paciente, muito menos as pacientes de mamografia. Muitas vezes são pacientes que perderam a mãe por câncer de mama ou que estão com mãe em tratamento, perderam irmã, prima, avó, pessoas muito próximas. Muitas vezes são pacientes que já tiveram câncer de mama, que já foram mastectomizadas, e tudo isso deixa a paciente muito apreensiva. Então a nossa voz, o nosso comportamento como profissional de saúde deve ser o comportamento mais manso e acolhedor possível. Para as profissionais que trabalham em grandes centros, em grandes capitais, na grande maioria das vezes, né, quase que 100% das vezes, você está atendendo a uma pessoa desconhecida, o que não se repete nos interiores, nas cidades do interior. Geralmente você está lidando com pessoas conhecidas, né? Então você tem que ver a melhor forma de lidar e de acolher aquela pessoa, mesmo que ela seja uma desconhecida, que isso não venha a fazer com que o fato dela ser desconhecida, ela seja também desconsiderada como pessoa. Realmente, minha amiga Vanusa, sabemos que muitas pessoas que estão realizando o exame perderam familiares, podem ter tido parentes que foram acometidos por cânceres na mama, e isso gera uma carga negativa, né? E é inevitável porque o exame em si, ele tem essa característica de rastrear, né, de buscar detectar ou não, né? Claro que o que se busca é que não se detecte nada, que não se tenha nada, mas no caso que se detecte, posteriormente se venham as possibilidades, né, biópsias para analisar possíveis malignidades ou não, enfim. A mamografia ela tem esse contexto muito bom para diagnosticar de forma precocemente e assim possibilitar um tratamento mais assertivo, um tratamento que vá trazer realmente um benefício e a cura a esse paciente, mas que o psicológico com certeza fica abalado. E você colocou bem que em cidades maiores a possibilidade de você realizar o exame mais de uma vez no mesmo paciente, no seu plantão, no seu horário, ela é reduzida. Mas em cidades de mais interior, cidades com menor quantidade de habitantes, isso é uma realidade. É possível que você possa atender o mesmo paciente várias vezes, 2 vezes ao ano, todo ano você tem aquele mesmo paciente sendo atendido por você. E que esse atendimento, certamente, ele tem que ser o melhor atendimento para o paciente. Lembrando que, e eu gosto muito de comentar isso quando eu estou nos eventos, inclusive nas palestras, que todos são o amor de alguém. A mãe de alguém, ou a irmã de alguém, a tia de alguém, todos têm alguém. E o você atender bem, você ter aquele processo empático de atendimento, de considerar aquela pessoa não apenas uma ficha, como você colocou bem há pouco tempo, mas considerar um nome, considerar um ser, um indivíduo que está acometido de medo, está psicologicamente, pode estar, né, na verdade, psicologicamente
preocupado, psicologicamente abalado, isso vem a trazer no processo uma melhor receptividade. Eu digo receptividade porque no momento que você realiza realmente um acolhimento mais humano, se bem que falar em humanização com seres humanos é complexo, né, minha amiga Vanusa, porque entende-se que se a pessoa é um ser humano, ela é humanizada. Mas no contexto, no atendimento, ele é diferenciado, é não considerar o outro apenas uma ficha. Enfim, essa visão que cada pessoa é um ser, é um indivíduo, e esse indivíduo merece ser atendido da melhor forma possível, até para minimizar as suas angústias que ele vem trazendo. E sabemos que isso é uma coisa da realidade, faz parte do processo, esse nível de estresse, né? Considerando aqui o estresse no sentido de preocupação que a pessoa, ao receber a requisição, ou a pessoa que já tem uma patologia e está fazendo um estadiamento, ela vem trazendo consigo. Porque você tem toda a questão familiar, você tem a questão das mídias que divulgam as problemáticas que podem vir a interferir, né, a influenciar o psicológico da pessoa, e você chegar no ambiente de exame, ainda não ter um atendimento legal, usando assim o termo, isso é muito complicado. Mas, minha amiga, como seria, né, assim, como é que seria o ideal esse preparo, né, para o exame de mamografia, esse preparo dessa paciente, como é que se dá o exame, até com essa questão de manuseio, o toque, enfim, como é o procedimento, como é que se dá esse preparo do exame para poder se ter a melhor imagem, se ter a melhor possibilidade de incidência para gerar o melhor diagnóstico possível? Olha, o ideal, né, o atendimento ideal é aquele onde eu já lhe disse que o nosso tratar da paciente, né, a nossa voz, seja uma voz doce, acolhedora, e que depois de realizada a anamnese, né, onde nós profissionais de saúde preenchemos um questionário, né, que acompanha a ficha da paciente, onde nós vamos perguntar com que idade começou a menstruar, com que idade parou, se já parou, se parou por questões de esterectomia ou se parou naturalmente, se toma hormônio, né, se faz reposição hormonal ou hormônio da tireoide, se é uma paciente com histórico familiar de câncer de mama, se ela notou alguma mudança nas suas mamas, como nódulo, vermelhidão da pele, mudança de textura da pele, mamilo invertido, né? Se já fez alguma cirurgia de mama, porque a cicatriz da cirurgia fica evidente e é preciso que nós, quando estivermos realizando esse exame, caso a paciente tenha sinais ou sinais de pele, né, sinais em alto relevo, ou tenha feito cirurgia de mama, nós devemos fazer o desenho das mamas, identificando o local da cirurgia, bem como identificando os sinais, para que o médico, quando for laudar, ele saiba que aquilo é o local onde nós desenhamos aquela alteração que ele está vendo no tecido mamário, se ela coincidir com o local onde nós desenhamos na mama que tinha uma cicatriz, né, que foi feita a cirurgia, que ele saiba diferenciar na hora de laudar. E para que o exame saia bem feito, é importante que você diga à paciente para ela ficar o mais relaxada possível, porque quando a paciente não fica relaxada, né, quando ela contrai a musculatura, fica mais difícil de posicionar e pegar todo o tecido mamário no exame. É importante também que a gente diga que vai tocar, né, na paciente de forma muito íntima, por sinal, e que o nosso toque seja um toque
agradável, né? Essa linha é muito tênue nesse toque, né? Você precisa ter o cuidado de ter um toque sensível, né? Você não pode tocar a paciente de forma grosseira. Que seja um toque sensível, mas que não seja um toque carinhoso, né? Porque é uma linha muito tênue entre esse tocar de forma agradável e tocar de forma carinhosa. Isso pode ser interpretado pela paciente como um assédio, né? Isso é um risco muito grande para a gente. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é um exame muito íntimo, né? Então você deve tocar com delicadeza, mas não com carinho, né? Com carícia. Nós profissionais de saúde carregamos isso, né? Muitos de nós acabam enveredando por outro caminho e assediando pacientes. E os pacientes, em sabendo disso, muitos deles já chegam meio que com medo de serem assediados também. E no que diz respeito a um exame bom, né, um exame de imagem que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer para que ele seja o melhor possível é que, na incidência crânio-caudal, o ideal seria pegar um pouco do músculo peitoral. Nem sempre isso é possível, porque a anatomia das pacientes varia muito, né? Mas seria o ideal. Em não podendo pegar o músculo peitoral, um pouquinho, né, do músculo peitoral, que nós peguemos pelo menos o tecido adiposo que fica entre o tecido de glândula mamária e o músculo peitoral. E na incidência médio-lateral, que nós consigamos deixar a paciente o mais relaxada possível, para que a gente possa pegar bastante prolongamento axilar. Em se pegando bastante prolongamento axilar, aumenta consideravelmente a chance de você do profissional de saúde pegar a imagem dos linfonodos, que é importantíssimo para o laudo. Ter muito cuidado para não deixar o que nós chamamos de prega, né, de prega de tecido, porque é quando o tecido fica sobreposto. Isso dificulta o laudo por parte do médico. E é muito importante também, na incidência médio-lateral, que a gente consiga pegar a prega inframamária. A gente consiga fazer a imagem da prega inframamária. Porque numa incidência médio-lateral, quando você pega bastante prolongamento axilar, pega linfonodo e a prega inframamária, e não tem prega de tecido, né, tecido sobreposto, é uma mamografia considerada muito boa para que o médico dê um diagnóstico mais preciso. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui. Minha amiga Vanusa, com relação a esse atendimento, que a nossa temática é essa, visão humanizada, quais os conselhos, pela sua experiência, pela sua vivência diária, que você daria para nossos estudantes da área de radiologia, nossos estudantes em outras áreas que tenham o trabalho voltado para o contexto da mama, radiologia, enfermagem, a própria medicina, para os nossos ouvintes de modo geral, quais são os seus conselhos para que esse atendimento ele possa realmente atender a uma realidade necessária, atender-se o que é atender bem, né? A pessoa ser atendida e disser, fui atendido por pessoa X e o atendimento foi um atendimento top, um atendimento espetacular, nessa visão de
contextualização de humanização e empatia para com o paciente. Quais seriam os seus conselhos, em virtude da sua prática diária, da sua vivência do dia a dia, para que as pessoas possam adotar isso, né? Adotar ou pelo menos fazer uma reflexão sobre as suas realidades e ver que talvez seja preciso fazer um upgrade, né? Fazer uma atualização nos seus procedimentos de atendimento para se buscar essa excelência na qualidade. O que é que você diria para nossos ouvintes, estudantes ou profissionais nas mais diversas áreas? A primeira coisa é ter em mente que você está atendendo uma pessoa, né? Com toda a sua complexidade, mas você está atendendo uma pessoa. E que você está atendendo uma pessoa em um momento frágil, né? E a psicologia, ela já nos ensina que as pessoas têm diferentes maneiras de expressar sua fragilidade. Você encontrará pacientes frágeis que demonstram, né, sua carência, sua fragilidade de forma doce. São pacientes que querem lhe abraçar, né? São pacientes que querem ser ouvidos. Mas você também encontra pacientes que demonstram sua carência e fragilidade com agressividade, né? Então, o profissional de saúde, ele tem que ter o bom senso, ele tem que ter o meio termo, né? Quando encontrar um paciente que demonstra sua carência e sua fragilidade de forma agressiva, ele entender que aquela agressividade não é para si como profissional de saúde, né? Que se fosse um outro profissional no seu lugar, né, o paciente agiria da mesma forma, porque aquilo é um modo do paciente se manifestar sua fragilidade, né? Então, não importa que profissional vai atendê-lo, ele, como paciente, se comporta daquela maneira. E que o profissional não se deixe abater por essa agressividade, não responda imediatamente com a mesma agressividade, tá certo? Responda de forma agradável, mas de forma firme, né? Você também não pode demonstrar tanta fragilidade diante de uma pessoa, né, de um paciente que demonstra a fragilidade dele com agressividade, né? Você tem que ser aí um meio termo, né? Você nem pode responder com a mesma agressividade, porque aí gerará uma enorme discussão, né? Um enorme conflito. Mas também não pode deixar que ele perceba que você é muito frágil, porque se o profissional demonstrar fragilidade diante de uma pessoa que está querendo ser agressivo, né, ele será ainda mais agressivo, né? Então você tem que ser firme. É um meio termo que o dia a dia é que permite, né, que o profissional desenvolva esse meio termo, desde que você tenha em mente, você como profissional de saúde, tenha em mente que aquele paciente não está agindo daquela forma diretamente com você, né, mas agiria com outro profissional de saúde também, salvo nos casos em que o profissional de saúde esteja atendendo um inimigo público, né? Uma pessoa, ou um inimigo público ou não, uma pessoa que já seja conhecido do profissional de saúde e eles já tenham algum desentendimento, que eu sugiro que o profissional de saúde não atenda um cliente assim, um paciente, desculpe, não atenda um paciente com quem já teve discussões. Se for possível,
né, no seu plantão, que você passe sucintamente, passe esse atendimento para outro profissional. E no caso da pessoa do paciente que demonstra fragilidade de forma doce, né, que ele quer abraçar o profissional de saúde, eu, né, acho importantíssimo que esse abraço aconteça, né? Muitas vezes o paciente sai revigorado porque foi atendido assim. Então, professor Júnior e demais ouvintes, é uma situação muito delicada e que a única coisa que se estende de todos os profissionais de saúde a todos os pacientes é o respeito, tá certo? É o respeito e a consideração pelo outro como pessoa. Mas a forma como você vai atender, muitas vezes depende do paciente, varia de paciente para paciente, né? Então, essa carga no atendimento fica maior em nós profissionais de saúde, porque nós teremos que nos adequar àquela situação, né? A situação do paciente agressivo e a situação do paciente que quer ser ouvido, né? E muitas vezes nós não temos tempo para ouvir o paciente tanto quanto ele gostaria de falar, porque nós temos muitos outros pacientes para atender. Então, ver o outro como pessoa, ouvir na medida do possível, né? Porque muitos deles passariam a manhã inteira ou a tarde inteira conversando com a gente. Então, não desdenhar de quando ele quiser ser ouvido, mas também não ouvir demais, porque você tem outras pessoas para atender. E no tocante ao paciente agressivo, a gente procurar ter a maior calma possível no atendimento, sem demonstrar agressividade, mas também sem demonstrar fragilidade. É algo assim que precisa ser trabalhado em nós profissionais de saúde, porque em se tratando de atendimento humanizado, nós também somos humanos, né? Nós também temos as nossas fragilidades. É algo que precisa ser muito bem trabalhado e que se alcança com o tempo. Essas são dicas de ouro, hein, minha amiga Vanusa? Muito bom, realmente é isso, né? É considerar que a pessoa necessita de atenção, precisa de atenção, mas que o atendimento tem que ser realizado em tempo hábil, porque também há outras pessoas que necessitam ser atendidas, mas que seja dada a atenção necessária, que seja feito realmente esse atendimento, que se veja que o outro é alguém que dentro da sua individualidade está ali necessitando da sua atenção, da sua máxima atenção naquele momento, para o melhor atendimento possível. Vanusa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação aqui no nosso bate-papo da saúde, comigo, né, professor Valdetrude Júnior. Deixo aqui para você um grande abraço, você que foi minha aluna, né, então é sempre um prazer falar contigo. Meu querido, prazer foi todo meu e me coloco à disposição sempre que você precisar e eu possa lhe atender, né? Que possamos trocar ideias e levar um pouco mais de conhecimento, né, aos profissionais de saúde, aos que pretendem ingressar neste serviço. E como muito bem você lembrou minutos atrás na entrevista, nós estaremos sempre lidando com o amor da vida de alguém, né? Se nós profissionais tivermos em mente isso e de que estamos sempre atendendo uma pessoa e não uma ficha, nós seremos bons profissionais humanizados. Esse foi o seu programa Bate-Papo da Saúde, aqui na Rádio Encontro X. Na comunicação, professor Valdetrude Júnior. Rádio Encontro X, a novidade começa aqui.